Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e nós estamos aqui hoje para trazer para vocês mais uma videoaula que vai ao ar pela nossa página do Facebook e também pelo nosso canal do YouTube, Professora Sandra Sueli, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. Na aula de hoje eu estou trazendo para vocês a sequência do nosso tema Chama Violeta, onde nós já colocamos no ar a aula número 1, explicando para vocês características mais aprofundadas sobre a chama violeta, como que nós podemos usá-la e como que nós podemos ativá-la, né? Nós precisamos dar permissão para que a chama violeta possa atuar na nossa vida. E nesta aula de hoje eu estou trazendo para vocês um assunto bem interessante, que é como que a chama violeta se forma, como que ela nasce, como que ela começa a existir. E a partir daí, nós podemos colocar ela em ação. A gente vai ver como que ela se processa dentro do nosso corpo e como que a gente coloca ela para atuar numa determinada situação que nós queiramos transmutar. E também nessa aula eu estou trazendo para vocês uma afirmação, um exemplo, um modelo, aonde vocês podem colocar nesse modelo qualquer assunto que vocês queiram transmutar. Na aula de hoje eu vou trazer o assunto da prosperidade. Então a gente pode acionar a chama violeta para trazer a consciência de prosperidade na nossa vida. Mas você pode usar a mesma afirmação trocando apenas o objetivo, tá? Você coloca o objetivo que você quiser, usando a mesma maneira de invocar a chama violeta, que ela vai funcionar da mesma forma, tá bom? Então vamos lá. Como nasce a chama violeta? A chama violeta é a frequência mais poderosa da transmutação disponível à humanidade e à Mãe Terra neste momento. Este fogo sagrado é o perfeito equilíbrio da expiração de nosso Deus Pai na chama azul safira da vontade divina, do poder e da autoridade, e a inspiração de nosso Deus Mãe, o Espírito Santo, que reflete a chama rosa cristalina do amor divino transfigurado, da adoração e da reverência pela vida. Quando a expiração e a inspiração de nossos pais divinos se fundem em uma pulsação rítmica, uma chama violeta de poder e força insondáveis é criada na existência. Então, gente, aqui nasce a chama violeta. A chama violeta é exatamente a respiração dos nossos pais siderais, dos nossos Deus, Pai, Mãe, Criador. Então, toda vez que nós nos lembrarmos disso, nós estaremos entrando na frequência da chama violeta. E nós temos dentro de nós o mesmo mecanismo. Nós podemos acionar essa chama violeta através da nossa respiração. Então, quando a gente solta o ar, né, quando a gente expira, né, que é a expiração do nosso Deus Pai, nós podemos visualizar a chama azul safira, que é a chama da vontade divina, do poder, da autoridade. Tá? Então, a chama violeta, ela tem vontade, poder e autoridade. Tá? Essa é uma parte da chama violeta. A segunda parte é quando nós inspiramos, né, a energia através do nosso Deus Mãe, que também é representado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é exatamente a face de Deus Mãe, o lado feminino, tá? Então, ele vai refletir a chama rosa cristalina do amor divino transfigurado. O que é o amor divino transfigurado? Não é esse amor que a gente conhece aqui na Terra, não é isso. Amor divino transfigurado é aquele que tem a capacidade de se doar e de se transformar
no melhor, assim, no melhor que nós pudermos, tá? E da adoração e reverência pela vida. Então, é um amor pela vida, não é um amor por uma pessoa, por um objeto ou por uma situação. É o amor pela vida, por tudo aquilo que ela tem, por tudo aquilo que ela se manifesta, por tudo aquilo que ela se desenvolve, tá? É um amor que não cabe dentro da nossa consciência racional. É uma coisa que está além. Então, nós precisamos expandir a consciência para poder entender e perceber a dimensão do que é o amor divino transfigurado. Tá? Então, veja o poder da chama violeta. Ela é a mistura da energia da vontade com a energia do amor. Energia da vontade, que é o azul, energia do amor, que é o rosa. Então, rosa com azul, você vai ter o violeta. E aí, essas duas forças combinadas é que produz a frequência mais elevada do nosso espectro de cores, que é o violeta. Tá? Então, nós temos ao nosso alcance uma das ferramentas mais poderosas que os nossos pais siderais podem nos oferecer. Tá? Então, vamos ver como é que a gente pode usar isso. Como a chama violeta atua em nós? Quando invocarmos a chama violeta através da nossa presença Eu Sou, damos permissão para que este fogo sagrado entre em nossas vidas. Para quem assistiu a minha aula passada, já deve ter visto que a chama violeta ela está presente em todos os ambientes, ela está presente na atmosfera da Terra, em todos os lugares. Mas para ela poder atuar, ela tem que ser invocada e ela tem que ser permitida atuar, tá? Então, como que isso acontece? Quando a gente permite que a chama violeta atue, ela começa a fluir para dentro de nós. E como que isso acontece? A chama violeta, então, flui através do nosso cordão de prata. Cordão de prata, né? Aquele cordão de energia que nos conecta com a nossa divina presença Eu Sou, tá? É o que nos mantém ligados tanto na matéria quanto na espiritualidade. Então, a energia da chama violeta flui através do nosso cordão de prata para o nosso chakra coronário, que está no topo da nossa cabeça. E então desce para a chama trina vitoriosa e imortal em nosso coração. No nosso coração etérico, nós temos um compartimento chamado câmara secreta do coração, aonde se aloja no ventrículo esquerdo, no nosso corpo sutil, tá? É onde se aloja a chama trina. A chama trina é a presença do Pai, Filho e Espírito Santo em nós. É a nossa divindade. Tá? A chama trina ela é composta por três labaredas bem pequenininhas de fogo azul, rosa e dourado. Azul, Pai, rosa, Mãe, dourado, o nosso Cristo pessoal, nosso Cristo interno. Tá? Quando a chama violeta entra na chama do nosso coração, olha aqui, gente, presta bem atenção aqui, tá? Aí vocês vão entendendo este parágrafo, vocês vão entender todo o processo, tá bom? Então vamos lá. Quando a chama violeta entra na chama do nosso coração, ela é carimbada, né, por assim dizer, com o nosso padrão de luz eletrônico individual e exclusivo. Esta é a nossa identidade, é a nossa digital energética. Não existe ninguém com este padrão assim, igual a gente. Cada um tem o seu, não tem como ter uma réplica, tá? Por isso que tudo aquilo que a gente faz, tanto de bom quanto de ruim, tem a nossa assinatura, tem a nossa digital eletrônica, nossa digital energética, pessoal e assim exclusiva.
Depois que isto é realizado, tá? Depois que a chama violeta desceu pelo nosso cordão de prata, entrou pelo nosso coronário, desceu até o nosso cardíaco e foi carimbada com a nossa energia individual, com o nosso padrão eletrônico individual, ela está pronta e aguarda o comando da nossa divina presença eu sou para se direcionar para a situação que nós vamos querer que seja transmutada, tá? Então esse é o caminho que a chama violeta faz quando ela entra em nós para poder atuar em determinada situação que nós assim vamos pedir, tá? Por isso que a chama violeta precisa ser invocada e ela precisa ter a permissão para atuar, porque para isso ela precisa do nosso padrão eletrônico, nosso padrão assim de luz individual, nossa assinatura, para ela poder se direcionar através do tempo e do espaço, através das dimensões, para encontrar as criações imperfeitas que a gente fez que tenha o nosso padrão eletrônico. Senão ela não vai achar, né? Então, se a gente quer transmutar uma coisa que está lá no passado, a chama violeta precisa pegar a nossa assinatura galáctica, né, que também pode ser chamada assim, né, a nossa assinatura individual, e aí ela vai percorrer as dimensões e os períodos de tempo e espaço para encontrar aquela situação e transmutar, tá bom? Então vamos lá. A chama violeta na prática. Por exemplo, aqui agora eu vou trazer para vocês o exemplo de como a gente pode fazer para transmutar uma determinada situação. Se estivermos interessados em transmutar os padrões obsoletos da consciência de pobreza que desenvolvemos ao longo de muitas existências, através da nossa crença na carência e na limitação, nós simplesmente pedimos à chama violeta que atinja este objetivo. Então, gente, antes da gente começar a trabalhar com a chama violeta, a gente precisa ter mais ou menos uma ideia, né, um objetivo do que nós vamos fazer para que a chama violeta atue. Então, você já deve ter, por exemplo, um bloquinho com alguns itens que você quer transmutar para depois você poder direcionar a chama violeta para lá, né? Você não pode invocar a chama violeta e não dar um direcionamento. Não pode. Você tem que já ter em mente quais são os assuntos, quais são as áreas que você vai querer que a chama violeta atue, e aí você faz toda essa parte de invocação e direcionamento para aquela situação que você quer. É aconselhável que a gente faça o trabalho da chama violeta um assunto de cada vez, tá? Não é aconselhável você trabalhar com muitos assuntos de uma vez para transmutar, porque você não vai conseguir ficar confortável com a energia, tá? Então, escolhe um assunto, né? Você pode até pegar um papel e escrever todos os assuntos que você quer trabalhar, mas você vai trabalhando um de cada vez, tá bom? Como que você vai saber a hora de passar para o próximo assunto? Você vai sentir internamente uma sensação de alívio sobre determinado assunto. Quando você sentir essa sensação de alívio, isso é um indicador que aquele assunto já foi transmutado pela ação da chama violeta. Então você pode agradecer, né? Faz uma prece, agradece, e aí você pode passar para um outro assunto, tá? Isso geralmente não acontece no mesmo dia. Às vezes existem períodos, tá? Um pouco mais longos ou um pouco mais curtos, dependendo da densidade das criações imperfeitas que você tenha feito sobre determinada questão, sobre determinado assunto, tá? Então isso tem que ficar bem claro. Quanto mais denso foi a criação sobre determinado tema, mais tempo vai levar para a chama violeta poder transmutar e dissolver tudo aquilo, certo? Então, o tempo varia de pessoa para pessoa,
varia de assunto para assunto, né? Tudo aí vai depender do quanto você criou de coisas densas ou imperfeitas, tá bom? Então é sempre interessante trabalhar um assunto por vez. Não tenha pressa, tá? O importante é você fazer a invocação e o direcionamento de forma correta e confiar. Uma vez que você acionou a chama violeta, ela está atuando, mesmo que você não tenha nenhuma percepção extrafísica sobre o processo. O processo, ele se realiza a partir do momento da sua invocação, porque ele é uma lei. Então, uma lei, assim que você aciona ela, ela já entra em atividade, não precisa ficar vigiando para ver se está acontecendo ou não, né? Tem gente que gosta de ficar vigiando para ver se aquilo que pediu está acontecendo. Não tem necessidade, tá? Se você tiver alguma faculdade psíquica e você perceber algo, tudo bem, melhor. Mas se você não tiver nenhuma faculdade psíquica, não tiver clarividência, não tiver clareaudiência, não tiver ninguém que te fale, não fique assim ansioso, porque o processo está acontecendo da mesma forma, tá? Bom, continuando aqui. Nós simplesmente pedimos a chama violeta que atinja o objetivo. Muito bem. Isto pode ser feito através de uma simples invocação. Vejamos a seguir. Eu trouxe para vocês essa invocação já pronta para esta finalidade do exemplo que a gente está dando aqui na aula, que é para transmutar os padrões de consciência, de pobreza, de limitação, de carência e tudo mais, tá? Então, eu trouxe apenas um exemplo para vocês verem como é que faz. E aí, cada um coloca dentro das suas necessidades. Então, vamos lá. Afirmação com a chama violeta. Então, vocês podem copiar do jeito que está aqui e só mudar o assunto, tá bom? Então, olha lá. Eu sou a minha amada presença, eu sou, invocando o pleno poder da chama violeta solar da quinta dimensão para transmutar a causa, a essência, o efeito, o registro e a memória de cada pensamento, sentimento, palavra, ação ou crença que eu já tenha expressado em qualquer estrutura de tempo ou dimensão, tanto conhecida quanto desconhecida, que reflita a consciência de pobreza, da carência ou da limitação de qualquer tipo. Ponto. Isso está prontinho. É só fazer essa invocação dessa forma para qualquer assunto que você precisar e deixar a chama violeta agir, tá? Então veja, é uma afirmação bem completa que consegue abranger todos os temas, tá? Veja bem, ó, causa, essência, efeito, registro, memória, pensamento, sentimento, palavra, ação, crença, tá? Em várias dimensões, em vários tempos, conhecidos ou desconhecidos, que tem aquele padrão imperfeito que você quer transmutar. Tá? Então, ali embaixo, olha, onde está escrito, que reflita a consciência de pobreza. Ali você troca a palavrinha e coloca o assunto que você precisa transmutar ou a questão que você quer ver transmutada, melhorada na sua vida. Tá? Vocês podem usar essa afirmação para qualquer assunto, para qualquer tema que vocês queiram trabalhar com a chama violeta. É uma afirmação bem completa, abrangendo tudo, não deixando escapar nenhum ponto, nenhum lugar, nenhum tempo, nada, para ela poder atuar. Então, aí ela, né, a chama violeta, ela vai vasculhar todos os recantos que a tua energia, né, lembra que eu falei que ela passa pelo coração e é carimbada com a tua frequência individual? Então, ela vai vasculhar no tempo e no espaço tudo aquilo que tiver esta tua frequência direcionada para este objetivo e ela vai transmutar, tá bom? E a nossa parte humana, né, a gente vai fazer a nossa parte, que é confiar. Confiar. Então,
acionou a chama violeta? Confiar, confiar, confiar. Tá bom? E mais uma chave. Persistir, persistir, persistir. Essas duas palavrinhas precisam andar de mãozinhas dadas. Nós precisamos confiar e nós precisamos persistir. Fazer a invocação sempre que necessária, sempre que nós sentirmos que ainda tem alguma coisinha para transmutar, por menor que seja, tá? Vamos fazer para que o trabalho da chama violeta possa ser completo, tá? O que acontece depois? Então, olha só, depois que você invocou a chama violeta, né, que ela já está prontinha, já está no seu coração, prontinha para poder seguir o seu caminho, o que acontece? Com esta invocação que nós fizemos agora há pouco, a chama violeta solar da quinta dimensão entra em ação. Ela resplandece a partir da chama do nosso coração, estampada com o nosso próprio padrão de luz eletrônico. Ela viaja através da atmosfera da Terra e se expande em direção ao universo. Em sua jornada, ela busca e atrai para si mesma cada elétron de energia que vibre com uma frequência de pobreza, de carência ou de limitação que esteja marcado com o mesmo padrão eletrônico de luz. É isso que acontece, gente. É assim que a chama violeta trabalha, é assim que ela transmuta tudo aquilo que a gente pede para que seja transmutado. Uma bênção igual essa, gente, olha, eu tô para ver outra igual, porque realmente, sabendo usar, nós temos tudo na mão, né? Então, é só pôr em prática. Uma vez que a chama violeta absorva a energia desqualificada que está marcada com o nosso padrão eletrônico de luz, a chama violeta penetra no núcleo da pureza em cada elétron e ativa o potencial divino que está lá codificado. Quando o potencial divino da abundância infinita de Deus é ativado dentro de cada elétron de nossa consciência de pobreza, as partículas e ondas atômicas e subatômicas dentro dos elétrons começam a girar mais rapidamente em seu eixo. A força centrífuga desta aceleração lança as frequências escuras da pobreza, da carência e da limitação na chama violeta. A chama violeta consome instantaneamente as frequências da pobreza e as transmuta novamente na frequência da abundância infinita de Deus. Este é o trabalho da chama violeta. É assim que ela faz. Dentro de cada elétron existe a consciência pura e perfeita de Deus em cada área da nossa vida. Então, a chama violeta atua lá no centro, né? Lá no miolinho do elétron. Ela acorda aquela consciência divina sobre aquele assunto e aí ela começa a girar bem depressa, todas aquelas cascas imperfeitas que estão assim, aderidas ao elétron acabam sendo expulsos dali e acabam sendo atraídos para a chama violeta que os consome instantaneamente, deixando o elétron puro, límpido, cristalino, brilhante e livre para expressar a sua verdadeira natureza. Aqui no caso do nosso exemplo, a natureza da abundância divina. Aí, gente, tudo começa a dar certo na vida, porque a gente liberou a consciência divina que estava assim, presa, né, dentro do elétron por criações imperfeitas que nós mesmos fizemos, né, por ignorância, por, sei lá, falta de conhecimento, né, ou às vezes por birra, né, vai saber. Então, aqui está a forma de como a gente pode se libertar de tudo isso. Quando nós sentirmos que o processo de transmutação foi concluído, né? Lembra que eu falei para vocês? Quando vocês sentirem que deu assim aquela sensação de paz, aquela sensação de que está tudo resolvido, né? Nós devemos então pedir a nossa presença Eu Sou para preencher o vazio onde as frequências da pobreza existiam, com padrões de perfeição da nossa natureza divina. Tá? Então a gente pede,
né, depois que você sentiu que aquele assunto já está concluído, você pede para a sua divina presença eu sou preencher todos os espaços que a chama violeta consumiu com a perfeição divina. Tá? Tudo isso a chama violeta sabe fazer, a chama violeta faz parte da natureza dela, ela conclui o trabalho todinho. Só que, como nós vimos lá na primeira aula, nós precisamos pedir. Então, mesmo que a chama violeta saiba que ela tem que fazer tudo isso, a gente precisa pedir, porque faz parte daquela primeira lei lá atrás, né, do livre-arbítrio, que a gente precisa expressar, né, decretar a nossa vontade e a nossa intenção. Então, aí, depois que você fez isso, você concluiu o trabalho com excelência, tá? E aí a gente fecha essa aulinha de hoje com o seguinte: quando invocada, a chama violeta entra instantaneamente em ação. Precisamos confiar e persistir. Então, gente, eu espero que vocês aproveitem bastante. Eu deixo essa aula para vocês como uma pérola, né? Uma pérola muito preciosa para que vocês realmente saibam dar valor, saibam usar e se beneficiar de tudo isso que está aí. Quero lembrar também que as pesquisas sobre esse assunto, né, e tudo mais que a gente falou nessa aula e na aula passada sobre a chama violeta, os créditos de pesquisa nós atribuímos à nossa querida Patrícia Diane Cota Robles, tá? Então, estamos aqui aperfeiçoando ainda mais esses conhecimentos e trazendo essa informação para vocês. Espero que a chama violeta faça milagres na vida de cada um de vocês. Gratidão imensa pela sintonia e até a nossa próxima oportunidade.